Eu já falei aqui no canal para vocês sobre os exames de rastreio para câncer de mama que devem ser realizados a partir dos 40 anos para todas as mulheres. Mas e aí? Será que existe algum grupo de mulheres que antes dos 40 anos deveriam começar o exame de rastreio de mama? E a resposta é sim. Fique nesse vídeo, se inscreve no canal e descubra quem são as mulheres que antes dos 40 anos devem começar o rastreio do câncer de mama. Eu sou a doutora Priscila Morosini, cirurgiã oncológica com dedicação ao câncer de mama e saúde das mamas, e nesse vídeo eu quero falar para vocês que algumas mulheres antes de 40 anos se caracterizam como um grupo de alto risco para o desenvolvimento de câncer de mama e devem sim começar o rastreio de câncer de mama precocemente. O câncer de mama é um problema de saúde pública que atinge, com estimativas dos dados do INCA, Instituto Nacional do Câncer, 66 mil novos casos por ano, segundo dados de 2020. A Sociedade Americana de Oncologia prevê que 1 em cada 8 mulheres terão câncer de mama até os 75 anos. Além disso, dados mais recentes do Globocan trouxeram para nós que a estimativa é que 1 em cada 4 mulheres desenvolvam em todo o planeta câncer de mama durante a vida. E isso não acontece apenas em mulheres idosas, isso acontece também em mulheres jovens, como eu já falei em alguns vídeos nesse canal. Eu quero que vocês entendam que o desenvolvimento do câncer de mama está atrelado principalmente aos fatores externos, aos hábitos de vida, como o sedentarismo, o excesso de peso, a bebida alcoólica com ingesta frequente e uma série de outros fatores que nos expõem ao aumento do risco do câncer de mama. No entanto, não são apenas esses fatores externos e hábitos de vida que podem aumentar o risco de desenvolvimento do câncer. Nesse vídeo, eu quero falar em especial de mulheres que têm alto risco para o desenvolvimento do câncer de mama por predisposição genética e alteração e mutação familiar em genes que possam causar o câncer de mama. É importante lembrar que antes de eu falar quem são essas mulheres de alto risco, que apenas 5 a 10% dos tumores têm relação genética e têm relação com história familiar de câncer, o que vai contrário ao que a gente tem de senso comum sobre o câncer. A grande maioria das pessoas acha que câncer é sinônimo de história na família. Se eu não tenho história na família, não tem por que eu ter um câncer. E não é bem assim. O histórico familiar vai ter impacto em cerca de 5 a 10% das mulheres do ponto de vista genético. Então, quem são essas mulheres que devem iniciar os exames de rastreio de mama precocemente? História familiar de primeiro grau, ou seja, pai, mãe ou irmãos, que tiveram câncer de mama antes dos 45 anos. História de 2 familiares de primeiro grau ou mais que tiveram história de câncer de mama antes dos 50 anos. História familiar de um familiar de primeiro grau que tenha tido câncer de mama nas 2 mamas, independente da idade. Familiar de primeiro grau com história de câncer de ovário, independente da idade. História de câncer de mama em homem, independente do grau de parentesco. História pessoal de câncer de mama ou alterações pré-malignas na mama. História familiar de mutação genética relacionada ao câncer de mama já confirmada na sua família. Radioterapia da parede torácica para o tratamento de outros tumores antes dos 30 anos. Essas são as mulheres com alto risco para desenvolvimento do câncer de mama. Devem iniciar o rastreio para o câncer de mama entre 25 e 30 anos, a depender de cada caso, e o especialista vai definir para essas mulheres jovens qual vai ser o melhor exame de imagem para esse rastreio. Mas de maneira geral, essas mulheres de alto risco para desenvolvimento do câncer de mama vão iniciar o rastreio precocemente e normalmente com realização de mamografia e ressonância mamária anualmente. Lembrando que há benefício desde o momento que a mulher atinge a idade adulta, a partir dos 18, 20 anos, ela tendo esse conhecimento de ser uma paciente de alto risco, já ter consultas periódicas com especialista em mamas e aconselhamento genético adequado. Essas pacientes com orientações de mudança de hábito de vida têm impacto direto sobre o risco de desenvolvimento do câncer de mama para elas. É importante que a gente lembre que ter um alto risco ou já ser confirmada com mutação genética não é uma condenação. Não quer dizer que essa mulher obrigatoriamente terá um câncer durante a vida.
O risco dela é muito maior do que a população de maneira geral, mas assim como ela também pode ter mudanças de hábitos de vida com grande impacto na probabilidade do desenvolvimento do câncer de mama. Então elas são protagonistas da sua própria história. E aí, vocês sabiam disso? Sabiam que existem essas mulheres que são mulheres que devem fazer o rastreio precocemente por alto risco de desenvolvimento do câncer de mama? Bom, é muito comum que mulheres com história familiar importante do desenvolvimento de câncer de mama, na verdade, fujam dessa história, fujam dessa conversa, fujam do especialista, por uma questão variada de como foi o histórico do seu familiar e todos os traumas que envolvem esse diagnóstico. Mas eu quero dizer que é importante que essa informação se dissemine para que cada vez mais as mulheres entendam que o câncer de mama não é uma condenação. E ele, se descoberto precocemente, é capaz de mudar o curso da história dessas mulheres com cura. Então me ajudem a enviar esse vídeo para mais mulheres. Cuidem-se!